O Sol vai morrer 2 vezes. Não é um erro de tradução, não é exagero de roteiro, é astrofísica pura. A primeira morte já está escrita nas leis da física há bilhões de anos e vai destruir a Terra por dentro, engolindo o planeta na própria atmosfera de uma estrela agonizante. Mas essa não é a parte que ninguém te conta. Existe uma segunda morte, muito depois da primeira, tão lenta e tão silenciosa que o próprio universo ainda não é velho o suficiente para tê-la visto acontecer nem uma única vez, em lugar nenhum, com nenhuma estrela. E quando você entender o que sobra do Sol depois dessa segunda morte, vai olhar para o céu de um jeito completamente diferente. Fica até o final, porque o que vai sobrar não é fogo, não é explosão, não é um buraco negro, é um objeto do tamanho de um planeta, flutuando congelado no escuro absoluto, para sempre. O Sol vai morrer 2 vezes. A primeira já está garantida, escrita nas leis da física há bilhões de anos, gravada no próprio núcleo da estrela que nos mantém vivos todos os dias, sem que a gente perceba o quanto isso é frágil. Daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, o Sol vai finalmente esgotar o hidrogênio que consome no núcleo desde que se formou. Esse hidrogênio é o combustível que sustenta a fusão nuclear, o processo que produz luz, calor e a própria estabilidade da estrela. Quando ele acabar, tudo muda. O núcleo, sem mais combustível para queimar, vai começar a colapsar sob o próprio peso, mas, ao mesmo tempo, as camadas externas da estrela vão fazer exatamente o oposto, vão inchar, se expandir, crescer de um jeito monstruoso. O Sol vai se transformar em uma gigante vermelha, um tipo de estrela tão grande que sua superfície vai avançar para além da órbita de Mercúrio, depois para além da órbita de Vênus, engolindo os 2 planetas como se fossem grãos de poeira. E a Terra? A Terra provavelmente vai seguir o mesmo destino. Mesmo que a órbita do nosso planeta se afaste um pouco por causa da perda de massa do Sol, os modelos mais aceitos indicam que a Terra será puxada para dentro da atmosfera estelar em expansão, incinerada por dentro, dissolvida no plasma da própria estrela que um dia deu origem à vida aqui. Esse é o fim que todo mundo já ouviu falar, o fim que aparece em documentários, em aulas de astronomia, em posts de curiosidade na internet. O berço da vida, reduzido a cinzas dentro da atmosfera da própria estrela-mãe. É dramático, é definitivo, e por isso vira manchete fácil. Mas existe um segundo fim, e esse quase ninguém menciona. Depois da fase de gigante vermelha, o Sol não vai simplesmente desaparecer. Ele vai começar a expelir suas camadas externas, soltando gás e poeira estelar para o espaço em uma sequência de pulsos, formando uma estrutura imensa e colorida chamada nebulosa planetária. O nome é enganoso, porque não tem nada a ver com planetas. É apenas o resultado da morte lenta de uma estrela, uma nuvem de gás ionizado que se espalha por anos-luz, iluminada por dentro pelo que restou do núcleo estelar. Astrônomos já fotografaram nebulosas assim por toda a galáxia, com formas de anéis, de borboletas, de olhos cósmicos observando o vazio. O Sol, um dia, vai criar a sua própria versão disso, um monumento de luz e gás marcando o lugar onde ele existiu. Mas, em algum momento extremamente distante no futuro, depois que todas as estrelas do universo já tiverem se apagado, depois que a última estrela recém-formada já tiver consumido seu combustível e morrido, as anãs brancas mais antigas vão finalmente terminar de perder todo o calor que ainda carregam. E quando isso acontecer, elas vão se transformar em algo ainda mais silencioso, uma anã negra. Uma anã negra é o estágio final. Um objeto do tamanho aproximado de um planeta, com quase a massa de uma estrela inteira, mas sem nenhuma luz própria, sem nenhuma fusão nuclear, sem nenhuma fonte de energia, frio, escuro, invisível contra o fundo negro do espaço, exceto pela sombra que projeta ao bloquear a luz de outros objetos atrás dele. Não existe drama nenhum nesse final. Não tem explosão, não tem colapso espetacular. Não tem nenhum evento cósmico digno de manchete.
É só o silêncio absoluto tomando o lugar de tudo o que um dia foi fogo. E isso não vai acontecer só com o Sol. Vai acontecer com todas as estrelas parecidas com ele, em toda a galáxia, em todas as galáxias. Cada uma delas, no fim, vai passar pelo mesmo roteiro: gigante vermelha, nebulosa planetária, anã branca, e depois de um tempo tão longo que desafia qualquer escala humana de compreensão, anã negra. O universo, em um futuro extremamente distante, vai estar povoado por trilhões desses cadáveres estelares congelados, cada um marcando o túmulo de uma estrela que um dia brilhou, que um dia talvez tenha iluminado algum planeta, talvez até algum tipo de vida que nunca vamos conhecer. E é aqui que a história para de ser só sobre física e começa a ficar existencial. Porque pensa comigo, quando o Sol finalmente se tornar uma anã negra, não vai sobrar absolutamente nada que se lembre de que ele um dia existiu como conhecemos hoje. Não vai haver terra, não vai haver humanidade, não vai haver nenhuma civilização por perto para contar essa história. O objeto vai simplesmente flutuar no vazio, cego e mudo, por um tempo tão longo que o próprio conceito de tempo quase perde o sentido em comparação com a duração da nossa existência. E o mais impressionante de tudo isso é que essa não é uma teoria marginal, não é ficção científica, não é especulação exagerada. É o entendimento atual da física estelar, baseado em como a gravidade, a fusão nuclear e a mecânica quântica se comportam ao longo de escalas de tempo gigantescas. É o destino calculado, matematicamente esperado, para quase todas as estrelas de massa parecida com a do Sol no universo inteiro. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e ver o Sol brilhando, do jeito automático que a gente vê todos os dias sem parar para pensar, vale lembrar que esse brilho não é eterno. Ele tem prazo de validade. Primeiro, ele vai se transformar em uma gigante vermelha e engolir os planetas mais próximos, incluindo possivelmente a Terra. Depois, muito tempo depois, quando já não sobrar absolutamente ninguém para testemunhar, ele vai se tornar apenas mais um ponto frio e escuro entre trilhões de outros pontos frios e escuros, um cemitério estelar silencioso, invisível, guardado no vazio, muito depois de qualquer coisa no universo se lembrar de que, um dia, o Sol existiu, brilhou e deu vida a um pequeno planeta azul chamado Terra. E no centro dessa nuvem, o que sobra do núcleo original vai continuar encolhendo. Vai encolher até virar algo muito pequeno e muito denso, um objeto chamado anã branca. Uma anã branca é, sem exagero, um dos objetos mais estranhos que existem no universo. Imagine pegar quase toda a massa do Sol, quase a totalidade daquele volume gigantesco de plasma que hoje ilumina o sistema solar inteiro, e comprimir isso até caber em um espaço do tamanho da Terra. Não é força de expressão. Uma colher de chá de matéria de uma anã branca pesaria toneladas se você conseguisse trazer essa matéria para a superfície do nosso planeta. A gravidade ali é absurda, e o que impede o objeto de colapsar ainda mais é um fenômeno da mecânica quântica chamado pressão de degenerescência de elétrons, basicamente os elétrons se recusando a ocupar o mesmo espaço, resistindo ao colapso total mesmo sem nenhuma fusão nuclear acontecendo mais ali dentro. E aqui está o detalhe que muda tudo. A anã branca não vai explodir, não vai colapsar em um buraco negro, não vai virar uma estrela de nêutrons. Ela vai simplesmente esfriar. Lentamente. Não em milhões de anos, não em bilhões de anos, em trilhões de anos. Um período de tempo tão absurdamente longo que é difícil até criar uma analogia que faça justiça a ele. O universo hoje tem cerca de 13 bilhões e 8 centenas de milhões de anos de existência, desde o Big Bang até este exato momento em que você está ouvindo essa frase. E mesmo assim, esse tempo todo, essa história inteira do cosmos ainda é uma fração pequena, quase insignificante,
perto do tempo que uma anã branca leva para esfriar completamente. Isso significa uma coisa incrível. Neste exato momento, em nenhum lugar do universo, existe uma única anã branca que já tenha esfriado por completo. Nenhuma. O universo simplesmente ainda não teve tempo suficiente para isso acontecer nenhuma vez. Todas as anãs brancas que existem hoje, espalhadas pela Via Láctea e por outras galáxias, ainda estão no meio do processo, ainda irradiando um resquício de calor residual, ainda brilhando fraquinho no escuro, como brasas de uma fogueira que nunca mais vai ser reacesa.